temos é que não fazemos mais o pecado voluntário. Os dois tipos de pecado são o pecado voluntário e o involuntário. É verdade. Mesmo porque quem peca não é de Deus, como está em 1 João 3, 8, 9. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. Então, esses dois textos que nós lemos, né, Marini, aparentemente podem parecer contraditórios, mas não são. Porque no primeiro texto está escrito que todos pecam. E quem fala que não peca é mentiroso, porque peca. E no segundo fala que quem peca é do diabo. Então, como é que pode, né? Então, a explicação é essa que a senhora já deu, que é a diferença do pecado voluntário e involuntário, porque pecar, todos pecamos, inclusive os crentes convertidos pecam mesmo sem querer, mesmo às vezes até sem perceber, peca o pecado involuntário, que nós vamos explicar mais adiante. Mas aquele que peca o pecado voluntário é do diabo, ou porque ainda não conheceu a Deus, ou porque conheceu a Deus e se desviou, porque é um crente que continua no pecado voluntário, ou nunca se converteu de verdade, ou está desviado, né, Marini? Ele se deixa vencer, porque todo crente que já aceitou a Jesus um dia, ele sabe, e se ele tem o Espírito Santo, ele sabe que está pecando. Todos nós sabemos o que é pecado. É verdade. E o Espírito Santo nos convence que estamos errados e toda hora ele nos avisa. É verdade. Ele está falando conosco, está dentro de nós e toda hora ele avisa. Você olha para cá, ele fala, aí não. Né? Aí não é caminho para você. Tira o olhar, né? Então ele está nos avisando a toda hora. Se você persiste, daí é voluntário. É verdade. Né? É verdade. Mas ele avisa. O crente peca toda hora. É verdade. Em pensamentos, em palavras, em obras. Com a sua boca, principalmente. Principalmente, que é difícil de controlar, né, Marini? Mas o crente não pode viver voluntariamente no pecado, porque ele foi lavado e redimido pelo sangue. Como a senhora falou, ele tem o Espírito Santo que habita em seu corpo, então ele não pode pecar voluntariamente. Aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 26 está escrito: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Ou seja, nós estaríamos pisando no sacrifício de Jesus, né, Marini? Sim, a pessoa desprezando. Está sabendo que é pecado, é voluntário. Ele sabe que está pecando e permanece nele. Aí a pessoa já está afastada de Deus. É verdade. Né? Mas mesmo quando se comete o pecado voluntário, existe perdão se houver arrependimento. Só que essa pessoa ela está desviada, quer dizer, ela não pode participar da Santa Ceia, porque se ela está no pecado voluntário, né, e ela é um crente que conheceu Jesus, está no pecado voluntário, a gente considera como se estivesse desviada, não pode estar participando do corpo do sangue de Jesus, tem que se arrepender, tem que sofrer numa disciplina, né, Marini, para depois voltar em comunhão com Deus, porque né? todos nós somos tentados a toda hora. A carne nos tenta, Satanás nos tenta. Então, toda hora estamos postos à prova. Então, você sabendo que é pecado, você tem que vencer a sua carne. É verdade. Porque muitas pessoas sabem que é pecado, mas se deixa vencer pela carne, por Satanás. Daí ele comete o pecado voluntário, sabe que é pecado, mas peca. E pensa, eu pequei, mas não aguento ficar sem pecar, então ele está desviado.
está fora do caminho de Deus. Está na carne, né, Marlene? Carne. Porque a brecha que o diabo encontra é a carne. A carne. Porque se a pessoa tiver em espírito, o diabo não acha brecha nessa pessoa. Não. De jeito nenhum. É a brecha que Satanás encontra para entrar na nossa vida é a carne, é o pecado. Na parábola do filho pródigo, ele cometeu o pecado voluntário, ou seja, ele se desviou mesmo. Ele estava desviado dos caminhos do Senhor. Mas ele voltou para a casa do pai e se reconciliou, ele se arrependeu, né, irmã Irene? Ele, inclusive, aqui em Lucas capítulo 15, versículo 13, está escrito: e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente, ou seja, vivendo no pecado mesmo. Isso, né? Ele se afundou no pecado. Praticando todo tipo de pecado. E ele sofreu muito com isso, porque, como diz a palavra de Deus, o salário do pecado é a morte, o salário do pecado é o sofrimento, o salário do pecado é a perdição. E em Lucas 15:16 está escrito: e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Ele sofreu, né? Sofreu. Muitos, acontece a mesma coisa com certos crentes, e ele continua no pecado. Enquanto não começa a sofrer, tá tudo bem. Né? Porque quando a pessoa sai da igreja, né, Marini, tem muitos que falam: e agora eu tenho liberdade, agora eu posso fazer tudo o que eu quero. Então, naquele primeiro momento, né, é tudo novidade, né? São tudo flor. É tudo flor. Daí a pouquinho vem as consequências. O diabo toma conta daquela vida e aí começa o sofrimento, né? E aconteceu com o filho pródigo a mesma coisa. Ele passou fome, né? E desejava comer a comida dos porcos. Veja que aonde ele desceu, né? Porque ele era filho de um pai amoroso, tinha uma fazenda, tinha bens, né? Ele desperdiçou tudo, gastou tudo, não quis ficar em casa com o pai, não estava bom. Ele queria liberdade, queria gastar tudo que ele tinha e se divertiu. E foi parar onde os porcos estavam, na lama. E nem direito à comida dos porcos ele tinha. Ele queria comer as bolotas e ninguém lhe dava. Então, ele desceu muito, né? Ele foi parar na lama junto com os porcos e passou fome. Mas ele se arrependeu e se humilhou aqui em Lucas 15, 18, 19. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Se humilhou, né? Humilhou mesmo, né? Ele não queria, ele nem pretendia voltar a ter o status de filho, né? Ele falou: não, se for como um dos empregados do meu pai já está ótimo. E os empregados do pai estavam bem melhor do que ele estava, né, sendo filho. É verdade. Ele estava na lama, os empregados tinham que comer, tinham o seu salário, bem tratados, mas ele não conhecia o amor desse pai que ele tinha, viu? Que perdão, que amor, ele foi perdoado, né, irmã? Ele achava que o pai ia receber ele como empregado, jamais. Não, ele foi recebido com honras de filho, aqui em Lucas. Com festa. Em Lucas 15, 20 e 24 está escrito: e levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E no versículo 24 o pai fala: porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Veja, ele fez festa, né? Matou o bezerro cevado, novilho, fez festa, convidou todo mundo. Foi uma alegria muito grande para aquele pai, né? E até que o irmão ficou com ciúme, né? Como acontece com muitos crentes também aí, né? Que tem ciúme daquele que volta e é bem recebido. É verdade, não sabe perdoar, né? Não sabe. Mas esse pai amoroso que nós temos, muitas vezes nós cometemos também essas coisas
mas reconhecemos nosso erro e voltamos para Ele. Ele nos recebe de braços abertos. Quantas pessoas cometeram as mesmas coisas que o filho pródigo cometeu e hoje estão na casa do Pai, felizes, abençoados. O grande segredo é a humilhação. Aqui em Provérbios 28:13 está escrito: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Em primeiro lugar, temos que reconhecer. Quando a pessoa reconhece, ele se humilha. Se não reconhecer, não se humilha. Não. A gente conversa e conhece tanta gente diariamente, conversamos com tantas pessoas, tantos irmãos, e muitas não reconhecem que estão errados. Por isso que Jesus disse, irmã Irene, que aos fariseus, que as prostitutas e os ladrões entrariam antes que eles no reino dos céus, porque era mais fácil uma prostituta e um ladrão se humilhar e deixar o pecado do que o fariseu que se achava justo, né? Exatamente. E muitas pessoas, não, eu não errei, não estou em pecado. Não reconhece, como vai se humilhar? Então. Mas aquele que se humilha, que reconhece seu pecado e se humilha, ele encontra misericórdia de Deus. Mas aquele que endurece, né, o pescoço, levanta a cabeça e não se humilha, vai ser condenado. É verdade. Deus sempre tem misericórdia, Deus sempre perdoa o pecador arrependido que deixa seu pecado. Agora tem uma coisa, né, irmã Irene? O pecado sempre tem consequências, né? Isso é. Ele traz consequências. Totalmente. Isso não tem jeito, né? Porque também tem crente que banaliza isso, fala assim, eu peco, depois eu me arrependo e Deus perdoa. É verdade, Deus perdoa mesmo se a pessoa estiver arrependido. Mas o pecado traz consequências. E tem consequências, sequelas que são eternas. Tem. Não tem jeito de se livrar delas. É verdade. Por isso, tomar cuidado, né? Nós vemos o exemplo do rei Davi, né? Que era um homem que tinha comunhão íntima com Deus, um homem que vivia em contato com Deus, um homem que tinha tudo, ele tinha o reino, ele tinha as 12 tribos de Israel servindo naquele reino, ele tinha mulheres, filhos, ele tinha tudo, riqueza, saúde. Nada lhe faltava. Nada lhe faltava. Um dia ele desejou a mulher do próximo, ele cometeu um adultério. Depois do adultério, para encobrir aquele adultério e ficar com a Batseba, ele mandou propiciar a morte de Urias, marido de Batseba, e Urias morreu. Então ele cometeu um adultério e um homicídio. Isso foi voluntário. Voluntário. E as consequências foram terríveis. Porque esse pecado que ele cometeu, daria tempo dele pensar. Tem pecado que é involuntário, você fala sem sentir, depois você se arrepende, mas já foi, né? Mas esse aí dá tempo de você pensar, meditar. O adultério sempre é voluntário, né, Sempre. Tem que arrumar um lugar, preparar uma ocasião, pensar, meditar, né? Não existe adultério involuntário. Não tem, você vai pecar assim de supetão, não é. É verdade. Né? E ele, depois desses pecados terríveis, o profeta Natã se apresenta e diz, aqui em 2 Samuel 12, 10-12, agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. E realmente, né, irmã Irene, a consequência da espada não se apartar da casa dele, ele perdeu 3 filhos, né? Ele reconheceu depois, morreram, né? Ele reconheceu no Salmo
51, né? Ele chora diante de Deus, reconhece o seu pecado, mas já tinha praticado. Né? Essa é a lei da plantação e da colheita. Não tem nada a ver com perdão. Nada a ver. Nada a ver com perdão. Então Deus não perdoou o pecado dele, ele Perdoou. vai pagar o pecado? Não vai pagar o pecado. Ninguém paga pecado. Mas ele plantou. Se ele plantou, quem vai colher por ele? O vizinho? Não. Não. As tragédias que aconteceram na família dele foram consequência do pecado dele. A colheita. A colheita. Né? Então, muitas pessoas plantam, depois, eu vou me arrepender, Deus me perdoa. Claro que Deus perdoa, mas a colheita fica para você colher ela, né? Para você fazer. A senhora tocou num ponto bem interessante. Não é que quando ele recebe a consequência do pecado dele, ele está pagando. Não, porque quem paga pecado é só o sangue de Jesus. Não, Deus perdoa e ele não está pagando nada. Ele está simplesmente recebendo a consequência daquilo que ele colhendo. Está colhendo, exatamente. E uma das consequências piores do pecado, se não for a pior, eu creio que é a pior, é que a pessoa perde a certeza da salvação. Por quê? Porque a Bíblia se refere à certeza da salvação, no Salmo 51, como a alegria da salvação. O que é a alegria da salvação? Você, que é um salvo, você sabe que é salvo. Eu costumo sempre dizer nas minhas pregações que não tem como a pessoa falar que ela é salva e ela não sabe se ela é salva, porque o salvo sabe que ele é salvo. O salvo sabe que ele vai morar no céu. Aquela pessoa que fala que não sabe onde vai depois que morrer, ela não é salva. Porque o salvo tem certeza que vai morar no céu. Tem certeza de salvação. Porque o Espírito Santo dá essa certeza para ele. Então, aquela pessoa que fala que não sabe é porque não é salva. E quem dá essa certeza é o Espírito Santo de Deus. E quando Davi pecou... E essa certeza nos dá alegria. Dá alegria, claro. Nós somos alegres, por quê? Porque somos salvos. E Davi perdeu essa alegria. Perdeu. Ele fala no Salmos 51, versículo 11 e 12, para Deus: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Veja que a Trindade sempre operou. No Velho Testamento já a Trindade operava, né? O Espírito Santo, o crente já tinha o Espírito Santo. Sim, ele tinha, claro, né? E não queria perder. E Davi tinha consciência disso, que ele percebeu que ele pecou, o Espírito Santo se afastou. Ele pediu: não retire de mim o Espírito Santo, que eu não consigo viver sem ele. Olha, ao invés de ele lamentar a perda dos filhos dele, que ele perdeu 3 filhos, 3 filhos dele morreram, foi o bebê da Batseba, o Amnon e o Absalão, né? Isso. E ao invés dele lamentar, o que ele mais lamentou, o que foi? Ele ter perdido a presença do Espírito Santo. Ele não tinha mais comunhão com Deus. Mas o crente, quando perde essa alegria do Espírito Santo, quando o Espírito Santo se afasta da nossa vida, é uma tristeza imensa. Um vazio tremendo. Imensa. Muitas pessoas, em vez de se arrependerem, pedirem, como Davi pediu, de volta a alegria do Espírito Santo, da salvação, até se matam, como Judas. É verdade. Judas pecou, perdeu a alegria da salvação, o Espírito Santo se afastou dele, o que ele fez? Em vez de se arrepender, ele se matou. O mesmo diabo que fez ele pecar contra Jesus ficou acusando-o depois. Isso, né? Claro. E ele ficou desesperado e se matou. Então. Mas a Davi fala: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Então ele sabia. Já tinha perdido a alegria. E quantos salmos, irmã Irene, o salmista Davi, ele se humilha diante de Deus, ele fala do sofrimento dele, ele fala dos pecados dele, que são mais do que os cabelos da cabeça dele, né? Ele realmente ficou um bom tempo se humilhando diante de Deus, e Deus realmente aceitou a humilhação dele, o arrependimento dele. Ele sentia dores até físicas, né? No corpo, nos ossos, sequidão, né? Pela tristeza, né? Do pecado que ele havia cometido. E Deus perdoa ele. Perdoa. E é o Espírito Santo
quem dá a certeza da salvação a seus filhos. Aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 15 e 16 está escrito: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele nos dá lindo, certeza. Né? Ele testifica a nossa salvação. É lindo. O Espírito de Deus testificando com o nosso espírito. Isso. Que nós temos um espírito também, né? E o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E isso dá a certeza da salvação, ou seja, a alegria da salvação. Exatamente. E quando o crente é salvo, o crente cheio do Espírito Santo, ele peca o pecado involuntário depois da sua conversão, o Espírito Santo se entristece e o crente se entristece também, porque ele não tem prazer mais no pecado. A gente percebe, né? Na hora, o Espírito Santo mostra pra gente, pronto, nosso semblante cai. A gente já sente aquela tristeza enquanto você não pede perdão e volta para o rumo, você não tem sossego. E nós cometemos o pecado involuntário principalmente por palavras, né, Marilene? Principalmente por palavras. Aqui em Tiago 3, 2 e 8 está escrito, no versículo 2 está escrito: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. E no versículo 8, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Meu Deus. Coisa terrível. Peçonha terrível, hein? O animal morto, ainda a peçonha está movimentando ele. Terrível. Por isso que a Bíblia fala, né, irmã Neni, que todo homem seja pronto para ouvir, mais tardio para falar, porque quanto mais fala, mais peca. E quanto mais precipitado, mais fala e mais erra. Mais erra. Muito difícil, porque nesse mesmo capítulo fala que a língua é como um fogo que incendeia um bosque. Uma palavra da gente pode destruir um lar. Destruir a alma de uma pessoa. Fazer uma pessoa se abater totalmente na fé. Então, temos que vigiar muito com a nossa boca e pedir a Deus que coloque um anjo ao lado da nossa boca, vigiando nossa boca, não abrir e fechar da nossa boca, para não causarmos esses perigos, né? Esses prejuízos tão grandes. Inclusive, irmã Neni, tem alguns evangélicos hoje em dia que falam da confissão positiva, dizendo que as nossas palavras têm poder. As nossas palavras não têm poder como eles falam, que do jeito que eles falam, parece que você determina e as coisas acontecem. O único que determina é Jesus, é Deus, e a única palavra que tem poder é a palavra de Deus. A nossa palavra só tem poder para destruir, né? Só para destruir. Porque esse negócio de, eu determino, então vou determinar que eu vou ficar rico. Nada disso, aí é heresia, isso aí é antibíblico. Nós não determinamos nada, quem determina é Deus. Nossas palavras não têm poder, quem tem poder é a palavra de Deus, mas as nossas palavras têm poder para destruir, sim. Muito. Incendeia um bosque, é uma comparação, né? É um fogo devorador. Com nossas palavras a gente pode levantar uma pessoa e com nossas palavras podemos destruí-la. Né? Em desses dias eu recebi um e-mail de um irmão perguntando para mim se é certo dizer, eu não aceito isso. Eu não aceito esse sofrimento. Não. É errado. Claro. Se o próprio Jesus aceitou o plano de Deus para se cumprir nele, ele falou, Senhor, se for possível, ó Pai, passar esse cálice, esse sofrimento, a morte na cruz, sem que eu sofra, então, mas se não for, faça a sua vontade.
Ele próprio se humilhou. Não disse, não aceito morrer na cruz. Que isso? E quem somos nós para dizer para Deus, eu não aceito ser pobre. Eu sou filha do rei. Tem pessoas que têm um espinho na carne, né, Marini? Porque, claro, que tem doenças que são prova de Deus. Sim. E tem um tempo, e Deus cura, e Deus é poderoso para curar qualquer enfermidade. Deus é poderoso para fazer qualquer coisa. Isso nós não temos dúvida. Na nossa igreja nós vemos todos os dias pessoas sendo curadas de doenças incuráveis. Nós temos consciência disso. Mas às vezes a pessoa tem um espinho na carne. E Paulo não tinha? E a pessoa vai falar o quê? Eu não aceito. É pecado. E a pessoa vai falar, eu não aceito? Não, Paulo não falou. Então. Paulo orou a Deus 3 vezes. 3 vezes a favor disso, para o Senhor retirar aquele espinho. Não era um espinho, né? Literalmente um espinho de roseira. Não era. Era um problema, uma enfermidade, ninguém sabe o que era. A gente fica especulando o que seria, mas ninguém sabe com certeza o que seria. E Deus não retirou. Respondeu para Paulo, basta a minha graça. Aleluia. Né? E se nós temos isso também, uma enfermidade, um problema, que é um espinho na nossa carne, e o Senhor não retira, e o Senhor falar, basta a minha graça, eu aceito. Claro. Eu tenho que aceitar. Quem sou eu para dizer, eu não aceito? Não sou nada, eu sou um verme, um pó. É verdade. E muitos crentes querem ser mais que Deus. Dizer, eu não aceito que o meu marido fica com essa outra mulher. Entrega na mão de Deus. Deus sabe o que fazer. Não pode dizer, eu não aceito isso, não aceito que meu filho não se converta. Não é pedir a Deus para que ele converta nossa família. Perseverar em oração, né, Maria? Então, além de pecarmos involuntariamente por palavras, que eu acho que é o pecado involuntário mais comum, nós pecamos involuntariamente também através da ira, né? Tem pessoas que são iracundas, são iradas, qualquer coisa fica irada, né? Mas o próprio Deus se ira. E nós não podemos, a Bíblia fala, deixar a nossa ira permanecer, deixar a ira para o outro dia. Porque aqui em Efésios 4:26 está escrito, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Irar-se é comum, é normal do ser humano. Agora, pecar na hora da ira, que não pode. A ira não é pecado. O próprio Deus se ira contra o pecado, né? Contra o mal, é claro. Mas irar-se e pecar na hora, falar palavrão, né? Ofender, agredir alguém, matar. Não. Tem que controlar a sua ira. Exatamente. Né? E não deixar que essa ira se prolongue para o dia seguinte, uma semana. Tem gente que fica 1 ano, 2 anos, não fala com outra pessoa, que continua com aquele ódio, aquela ira no coração. Isso não é de Deus. Não. E se Jesus vem aquela noite, né? Não pode deixar para amanhã para resolver aquilo. O próprio Senhor Jesus, depois de ensinar a oração do Pai Nosso, ele fala que se não perdoardes aos homens os seus pecados, também não sereis perdoados. Sim. Então, se nós não perdoarmos o nosso semelhante, nós também não seremos perdoados. Você irou-se contra alguém que te ofendeu, alguma coisa, precisa resolver no mesmo dia aquilo. Conversar, ou pedir desculpa, ou falar que está ofendido, para que a pessoa se reconheça e peça perdão para você, para não dormir com aquela ira, no dia seguinte estar com aquela ira ainda. E tem gente que guarda isso no coração, que já ouvi crente dizer que se alguém me fizer um mal, faça bem feito, que nunca mais vou esquecer. Que horror. Oh, meu Deus. O que é isso? Que crente é esse? A Bíblia fala para nós não esquecermos dos benefícios que Deus nos faz. Não, da ira nós temos que, da ofensa, temos que esquecer, sim. É verdade. E outro pecado involuntário muito comum, tão comum
quanto o pecado por palavras é o pecado por pensamento, né, irmã Eleni? Isso aí é difícil. Nem sempre a gente consegue estar ligado nas coisas celestiais, né? É verdade. Porque a Bíblia manda estarmos ligados nas coisas celestiais. Aqui em Colossenses 3, 1 e 2 está escrito: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. É difícil, 24 horas estar ligado nas coisas do céu é muito difícil. Tem que ser muito espiritual, viver constantemente em oração, constantemente em jejum, constantemente meditando na palavra de Deus, e ainda assim tem momentos que o nosso pensamento, né, vai por caminhos que nós não queremos. Né, Maria? É difícil dominar. Ninguém pode impedir que venha um mau pensamento em sua cabeça. Não. Vem. Você não pode alimentar esse mau pensamento, né? Ficar pensando e fazendo plano. Não. Se vem aquele mau pensamento, procura expulsar logo, né? E como minha sogra pregava, né? Não podemos impedir que um passarinho passe voando sobre a nossa cabeça. Não, mas que ele sente em nossa cabeça, faça o seu ninho e bote os seus ovinhos, nós podemos impedir. Claro. Né? E o mau pensamento também é pecado. É pecado. Então, principalmente aquela pessoa que fica alimentando o mau pensamento. Isso, né? É porque nós falamos já, podemos pecar em pensamento, que ficar alimentando o mau pensamento, isso é pecado. Se vem o mau pensamento, não podemos impedir, mas temos que expulsá-lo e encher nossos pensamentos com coisas boas. E ao contrário do que muita gente pensa, mau pensamento não é só coisa indecente, coisa obscena, não. Quando nós fazemos julgamento do nosso próximo, pensamos mal do nosso próximo, fazemos aquele julgamento no nosso coração, já é um mau pensamento. Nós tratamos nossos irmãos como se a gente fosse melhor que ele. É verdade. E eu, às vezes, me pego tentando fazer isso, e na hora eu penso, ele não é mais pecador que eu. Eu tenho que reconhecer que também sou pecadora. Quem sou eu para julgar esse irmão? Verdade. Então, eu preciso da misericórdia de Deus, ele também precisa. Então, temos que tomar muito cuidado com nossos pensamentos, nossas palavras, nossos atos. O pecado involuntário. E tem mais um pecado involuntário difícil de ser extirpado, que é o egoísmo. Realmente... Cada vez mais, né? Cada vez mais, né? Nós estamos num mundo extremamente individualista, extremamente egoísta. E o egoísmo é pecado porque Jesus nos mandou amar o próximo como a nós mesmos. Quem de nós ama o próximo como a si mesmo? A gente sempre ama a si mesmo mais do que o próximo. A gente ama um pouquinho, né? Mas não como nós mesmos. É muito difícil. Ainda amar um filho mais do que a si mesmo ainda é mais fácil. Muito mais. Mas amar um inimigo como a si mesmo. Aí, olha, aqui em a gente não ama nada. 1 João 3,16 está escrito: conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Meu Deus, como é difícil. Deixar de falar mal já é difícil, imagina dar a vida. Dar a vida. Isso aí só Deus, se o amor de Deus for derramado em nossos corações, né? Porque o mundo hoje em dia mesmo está egoísta. Eu tendo para mim, os demais não importa. Que Deus abençoe a todos os irmãos, que essa palavra caia como uma boa semente em cada coração.